Olá, pessoal. Eu sou o Birajara Santiago, sou professor de Sociologia do Instituto Federal Fluminense e gravo esse vídeo para celebrar a publicação do volume 14 da coleção Desenredos, que é uma coleção editada pela Universidade Federal de Goiás. Esse volume 14 é organizado pelo professor Gazi Andraus e pelo professor Henrique Magalhães. E o título desse dossiê é Fanzines, Artezines, Biographiczines, Publicações Mutantes. Eu tive o prazer de escrever um artigo com o Alberto Beralto, que é meu colega, servidor da Educação Pública Federal, aqui no IFE Macaé. O nosso artigo se chama A Fanzinoteca como Espaço do Exercício Criativo e Político. Esse artigo é o resultado de quase 10 anos de trabalho, né? Quase 10 anos de existência da atividade criativa com os zines, aqui no campus Macaé. O grande responsável pela existência da fanzinoteca do IFE Macaé é o próprio Alberto Souza, com quem eu escrevi esse artigo, justamente porque a existência do fanzine enquanto um artefato pronto, acabado, que nós temos o Afro-Indie, que é o resultado de uma parceria minha e do Alberto. Então, para que o zine chegue a esse formato, tá, que é o formato, digamos assim, de um artefato, de um feito humano, é preciso haver ação coletiva. Então, as modalidades de envolvimento na ação coletiva que dá origem ao zine é que são analisadas no nosso artigo. E por que isso é importante para a escola, né? Para a escola, para a universidade, para as pessoas. Porque muito diferente do que as pessoas acham, assim, elas tendem a achar que a expressividade humana, né, e que a liberdade de se expressar é alguma coisa como se fosse um dado da natureza. Mas não é bem assim. Né? Nós sabemos que a expressividade precisa ser apurada, ela precisa de uma comunidade de critérios, de uma comunidade de afetos, de uma comunidade que possa permitir a essas pessoas que estão criando os fanzines, não é, desenvolver a sua própria expressividade, as suas técnicas criativas, os materiais também são fontes de experimentação. Portanto, esse artigo que eu e Alberto escrevemos, ele tem por objetivo, a partir de uma descrição densa dessas atividades que são desempenhadas na fanzinoteca pelo Alberto, pelos estudantes que compõem esse projeto, com a minha participação, com a participação de outros professores. Então, o artigo visa mostrar como que são esses envolvimentos que precisam acontecer para dar origem ao produto acabado, ao artefato cultural, fanzine, né? E por que isso é interessante para a escola, por que isso é interessante para as pessoas? Porque justamente esse projeto, ele fornece os apoios convencionais da prática do fanzine que permitem um outro tipo de comunidade política existir dentro de uma escola técnica, cujo principal objetivo não é exatamente a formação artística das pessoas.
Tá? Então, uma escola que oferece uma formação mais industrial, mais utilitária, né? Conseguir abrigar uma comunidade em que as modalidades de envolvimento permitem jovens, né, desenvolver as suas habilidades artísticas, mas não só isso, né, permite os jovens pertencerem a uma comunidade política, uma comunidade que desenvolve uma série de atividades que vão além, tá, da mera ou somente da criação artística. É preciso. Então, o projeto oferece esse apoio convencional, né, às ações dessa comunidade política que o fanzine facilita o seu surgimento e, obviamente, a vida numa comunidade criativa, uma comunidade que troca critérios, uma comunidade que avalia as criações daqueles que pertencem a essa comunidade, sugere melhorias. Quer dizer, há toda uma troca de experiências nessa comunidade política que é vital para aqueles que pertencem a essa comunidade política e é vital, o nosso artigo mostra isso, para o desenvolvimento da expressividade dos estudantes, da comunidade escolar, que consegue dar vazão a questões que são difíceis de serem abordadas na esfera pública. Por exemplo, a questão da depressão dos jovens na escola, né? São temas que as pessoas têm dificuldade de falar, de debater, inclusive, em público, de pronunciar isso em público, né? O fanzine, portanto, ele dá conta de oferecer apoios para que essas questões elas sejam postas. Por fim, para concluir, eu falava que a fanzinoteca, né, na medida em que a ação coletiva consegue materializar suas realizações, consegue um espaço, consegue produzir um acervo de zines, né? E o Alberto, nesse caso, ele foi fundamental, porque ele estabeleceu vínculos políticos com várias pessoas do país, no sentido de conseguir o acervo de zines da fanzinoteca, que é uma fonte de pesquisa, de inspiração para quem vai produzir o seu fanzine. Portanto, eu dizia, esse espaço, essa ação coletiva, ela é fundamental para o desenvolvimento artístico e humano, nesse sentido, daqueles que participam desse projeto. E para terminar, agradeço mais uma vez ao Gazi Andraus, ao Henrique Magalhães, ao próprio Alberto Souza e a todos que participaram desse dossiê. E fica aqui um forte abraço para todo mundo.